Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Ocean Pact, onde serão comentados os resultados do quarto trimestre e exercício de 2021. No momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. Mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando então serão dadas as instruções para participarem. Cabe lembrar que essa videoconferência está sendo gravada e a gravação estará disponível no website de RI da companhia, no endereço ri.oceanpact.com. A apresentação de slides que será utilizada está também disponível no site de Relações com Investidores da companhia, assim como no site da CVM, www.gov.br/CVM. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência relativas às perspectivas dos negócios constituem-se em previsões baseadas nas atuais expectativas da administração. Essas expectativas estão sujeitas a mudanças, em função de condições macroeconômicas, riscos de mercado e outros fatores. Conosco hoje estão os senhores Flávio Andrade, diretor-presidente, CEO, Haroldo Solberg, diretor vice-presidente, e Eduardo de Toledo, diretor financeiro e de Relações com Investidores. Inicialmente, os senhores Flávio, Haroldo e Eduardo farão comentários sobre o desempenho da Ocean Pact no decorrer do trimestre, e em seguida estarão disponíveis para responder às questões que eventualmente sejam formuladas. Gostaria agora de passar a palavra para o senhor Flávio Andrade. Por favor, Flávio, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado pela presença. Fico contente da gente estar pela primeira vez fazendo essa call diretamente aqui da sede da companhia na Glória, né, graças à evolução da vacinação e à redução das taxas de transmissão da Covid. É muito bom ver todo o time junto de novo aqui no escritório, lembrando, né, que as tripulações e as outras equipes operacionais nunca deixaram de estar em seus locais de trabalho por nenhum dia nesses 2 anos da pandemia. Bom, estamos muito motivados a continuar ajudando nossos clientes a conhecer, usar e explorar o litoral, os oceanos e suas riquezas, garantindo sua proteção e preservação, como fala a nossa missão que a gente escreveu lá em 2009, há mais de 12 anos. Né? Tenho certeza que o alcance e a escala que o crescimento nos proporciona vai permitir com que a gente faça isso com mais eficiência e mais resultados. Bom, eu gostaria de apresentar também o nosso novo CFO, está aqui do meu lado, e diretor de Relações com Investidores, Eduardo de Toledo, que veio se somar ao nosso time, trazendo uma grande experiência em mercado de capitais, tendo colaborado com grandes empresas de sucesso como a Klabin, o Grupo Ultra e a CCR, e que vai fazer toda a diferença no amadurecimento da companhia. Próximo slide, por favor. Bom, a gente encerrou, né, 2021 com 194 milhões de EBITDA, né, superando o guidance que a gente deu lá em agosto do ano passado, e o CAPEX de 778 milhões também dentro do guidance, mas sobre isso o Eduardo vai falar um pouco mais à frente, a gente analisando o CAPEX combinado de 21 e 22, né? Bom, a gente adicionou nesse quarto trimestre de 21 3 novos barcos à nossa frota operacional, né? Foram 8 barcos entregues em contratos no ano, né? 10 barcos nos últimos 12 meses. Então, isso é realmente um recorde. Nossa taxa de ocupação foi de 78% no ano, dentro do guidance também, e 83% no trimestre. A nossa receita foi de 294 milhões, 88% acima da receita do mesmo trimestre de 2020. E o EBITDA de 74 milhões, uma margem de 25%. Próximo slide, por favor. Bom, aqui eu gostaria de chamar atenção aqui para o fato de que a divisão da receita entre os segmentos de serviços e embarcações continuou muito parecida, né? Você vê 62% nas embarcações contra 38% de serviços, contra 61%, 39% no ano, em 2020. Então, muito parecido. Já no EBITDA,
a gente pôde notar um aumento de 35% para 41% da contribuição do setor, do segmento de serviços, que se deve principalmente ao retorno das empresas petroleiras internacionais com projetos complexos, onde a gente é reconhecido pela capacidade de mobilização, conhecimento, execução e entrega, né? Eu posso citar os exemplos aí do caso da Exxon, em Sergipe, Alagoas, né? Ou da Equinor, no levantamento da rota de dutos que a gente fez desde as águas profundas, lá de 2.500 metros de profundidade, até o que a gente chama de shore approach, né? Águas rasíssimas, e até na parte emersa. Bom, e naturalmente também essa mudança, né, na parte de embarcações de 65% para 59% também tem a colaboração de vários contratos de embarcações estarem na sua fase inicial, e esse tipo de contrato demora algum tempo a entrar em regime. Eu queria chamar agora o Haroldo, nosso diretor de operações, para falar com mais detalhes aí sobre as embarcações. Haroldo. Obrigado, Flávio. Bom dia a todos. Bem, pessoal, começando sobre a nossa frota operacional, como vocês podem ver à esquerda, a nossa frota passou de 9 embarcações em 2018 para 18 embarcações em 2021, ela mais do que dobrou nesse período. E quando olhamos aí o quarto trimestre de 2021, temos as 3 embarcações que foram entregues e já estão em contrato com a Petrobras. No primeiro trimestre de 2022, temos aí o Larissa, que nós já entregamos. Nesse primeiro trimestre já fez algum serviço spot para a Petrobras, para a IOC. Ele agora está em mobilização para o contrato da Petrobras. Temos também o Ilha de Santana, que é um PSV, que foi entregue para a IOC, que já está trabalhando desde o início de janeiro. E agora, para o segundo trimestre de 2022, temos aí o PSV Rubi, que vai entrar em contrato com a IOC. E temos também os ROVs próprios que vão entrar a bordo das nossas embarcações RSV aí nesse segundo trimestre de 2022. Próximo, por favor. Bem, nossa taxa de ocupação, nós fechamos aí o quarto trimestre com 83%, como vocês podem ver à direita. Todos os tipos de embarcação performaram bem. A única embarcação que ficou sem contrato foi a embarcação Antônio Davi, que está em amarelinho, que é uma embarcação de pequeno porte, e que nós vamos estar retirando do nosso mapa de embarcações em 2022. Podemos ver também no quarto trimestre que nós tivemos 6 embarcações em mobilização na cor laranja, se preparando para entrar em contrato. Próximo, por favor. Agora temos o nosso mapa de embarcações de 2022. Nesse primeiro semestre, nós temos 8 embarcações que passaram ou que passarão por mobilização, sendo 6 embarcações que vão entrar em contrato para a Petrobras e 2 embarcações que vão entrar em contrato para as IOCs. Nós temos 3 embarcações RSV que estarão recebendo ROVs próprios da Ocean Pact nesse segundo trimestre de 2022. Como destaques, nesse primeiro trimestre de 2022, temos aí o Larissa, que já fez alguns trabalhos e está em mobilização, o Ilha de Santana, que eu já falei, que entrou em contrato com a IOC, e, por último, o Rubi, que está em mobilização, se preparando para, no segundo trimestre, entrar em contrato com a IOC. E o segundo semestre, temos todas as embarcações operacionais e teremos apenas 3 docagens programadas, o que nos dá uma taxa de ocupação no segundo semestre de 2022 maior do que a do primeiro semestre de 2022. Próximo. Bem, nesse slide, falando um pouquinho dos dias disponíveis, cresceram 4,7%, de 1.840 para 1.926. E a nossa diária passou de 97.000 para 114.000, um crescimento de 17%, sendo 7% devido à variação cambial. E a nossa receita à direita cresceu basicamente devido ao aumento do número de embarcações e das diárias maiores, devido às nossas embarcações high-spec, que foram as últimas que entraram em contrato. Quanto à nossa taxa de ocupação, nosso downtime operacional ficou acima do terceiro trimestre, e a maior parte desse problema vem devido a uma única embarcação que ficou 30 dias parada por quebra. Este é um tema que estamos dando foco e sabemos aí que temos espaço para melhoria. Passar a palavra agora para o Eduardo. Por favor, Eduardo. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês, pela primeira vez aqui participando do call de resultados da Ocean Pact. Muito feliz por passar a fazer parte da diretoria executiva dessa empresa, uma empresa com uma cultura empreendedora
e um propósito muito bacana que muito me motiva. Estou muito feliz aqui na minha chegada, muito bem acolhido por todos, enfim, muito contente aqui de fazer parte do time. E num setor que o país tem claras vantagens competitivas, né? Então, acho que tem aí todo um caminho muito interessante, muito promissor aí. Eu acho que tem muita coisa bacana para a gente poder fazer aí nos próximos anos. Bom, começando agora a apresentação em si, né, na parte de serviços, né? As características desse segmento são tais que você tem uma certa volatilidade, né, no mês a mês, no trimestre a trimestre. Então, acho que é melhor a gente, para poder analisar esse segmento, a gente olhar as informações anuais. E aí você vê uma evolução, né, da receita líquida do segmento de serviços de 34% ano contra ano, enquanto que o EBITDA cresceu 37,5%. Acho que isso mostra, né, claramente o bom momento que vive esse mercado, né, como o Flávio mencionou, né, as IOCs aí fazendo, né, voltando a investir mais fortemente no país, isso trazendo uma série de oportunidades para a gente. E se você, né, ainda levar em consideração, né, de que neste ano de 2021, né, a companhia não teve o benefício aí de emergências ambientais, uma área muito forte de atuação da empresa também, mas graças a Deus para o país, esse ano a gente não teve emergências ambientais. Então, mas mesmo assim, né, a empresa consegue crescer esses 37% no EBITDA, e aí com um destaque muito grande para geociências e para a área de prontidão e combate a derramamento de óleo, né? Essas duas áreas foram as que mais contribuíram. Próximo slide, por favor. Em termos consolidados, eu acho que eu gostaria aqui de, né, trazer aqui a questão da nossa margem EBITDA, né? O nosso EBITDA evoluiu 20%, mas é uma evolução modesta. A nossa margem EBITDA se reduziu de 25% para 21,9%. As causas disso são causas muito pontuais de 2021, mas eu acho que vale a pena mencionar a questão da pandemia, né? E aí não só afeta as nossas operações, como também, né, causou demoras, atrasos, né, na vinda de equipamentos, na mobilização de embarcações. E um segundo fator, como o próprio Flávio mencionou também, né, a questão de serem contratos novos, embarcações novas. Então, né, num ciclo de crescimento tão acentuado como a gente viveu, é de se esperar que, né, as margens sofram um pouco no primeiro momento, né, enquanto não se atinge a maturidade desses contratos e dessas operações. Entretanto, se mais à frente a gente vai falar um pouco do guidance de 2022, se vocês fizerem as contas, vocês vão ver que, né, esse guidance demonstra que a gente volta em 2022 para os patamares de 2020, né? E, obviamente, a partir de 2023, que a gente não tem, né, nem ainda em 2022, a gente tem um primeiro semestre ainda de mobilizações, né? Mas 23 já seria um full year, né, de operações já na sua maturidade, e, obviamente, a margem EBITDA deve ter uma evolução ainda maior em relação a esse patamar de 2020. Sobre o backlog de contratos, tem um backlog bastante forte, então conquistamos os novos contratos que nós queríamos conquistar, né? Então temos 3 vezes o faturamento anual em termos de backlog, e obviamente dentro de uma fase agora de rentabilização e de operação em cima desses contratos, obviamente esse backlog deve ser consumido gradualmente ao longo dos próximos trimestres. Próximo, por favor. Em termos de OPEX e CAPEX, o que eu gostaria de mencionar é que o OPEX evoluiu, né, de acordo com o aumento das nossas operações. Aqui eu acho que é bom mencionar que o principal item do nosso OPEX é mão de obra, né, são os marítimos e a mão de obra em todas as nossas operações, né? E aqui acho que a notícia interessante é que ano passado, né, com o dissídio que houve, todas as eventuais perdas do passado foram zeradas. Então, dessa maneira, em relação, né, à mão de obra, a gente espera daqui para frente que a sua evolução seja bastante próxima aos índices inflacionários, né, de inflação ao consumidor. Em relação ao CAPEX, no quarto trimestre de 21 tivemos um volume muito expressivo, 249 milhões de reais. Claramente é o volume mais expressivo desse ciclo. Ainda teremos volumes importantes no primeiro trimestre e no segundo trimestre de 22,
mas, obviamente, num patamar inferior a esse do quarto trimestre de 21. Próxima, por favor. Em relação a fluxo de caixa e posição financeira, eu queria destacar aqui a terceira emissão de debêntures, que se deu no quarto trimestre de 21. Foi uma emissão de 500 milhões de reais. Esses recursos são importantes para que a gente possa fazer, que a gente possa concluir esse ciclo de investimentos com toda a tranquilidade, com os recursos aqui já na empresa. Em relação a endividamento, né, o índice principal é a dívida líquida sobre EBITDA. Ele atingiu 2,6 vezes ao final de 21. E a evolução, né, olhando para frente, em função de que nesse ano de 22 ainda temos investimentos importantes, nossa expectativa é terminar o ano de 22 nesse mesmo patamar que nós terminamos 21. Próximo, por favor. Bom, em relação ao guidance aqui, eu acho que cabe esse slide aqui, eu vou me demorar um pouco mais, porque eu acho que tem muitas informações e são informações importantes, né? Primeira delas, falando sobre a questão do real 2021. Então, como o Flávio mencionou, nós superamos o guidance que a gente havia dado em agosto do ano passado. Então, a gente, né, havia indicado 160 a 180 milhões de reais, um ponto médio do guidance de 170, portanto. E nós, né, produzimos 194 milhões de reais de EBITDA no passado. Então, de fato, superamos o limite superior do guidance. Então, acho que foi um resultado bastante bom. Serviços, como eu disse, né, em função desse bom momento que vive o setor, né, foi capaz de produzir 22 milhões de reais acima do que a gente previa. O dólar também nos ajudou, né, o dólar mais alto no quarto trimestre do ano passado, em especial, nos ajudou também. E embarcações teve um desempenho um pouco abaixo do que a gente esperava. E aqui, basicamente, essa questão, né, dessas novas embarcações, desses novos contratos, né, que podem, de novo, ter, vamos dizer assim, tem mais ocorrências, tem mais problemas um pouco que podem surgir um pouco nesse início, né, de operação. Em relação ao ano de 2022, né, indo agora para o segundo quadro aqui, na parte superior direita, nós aqui tivemos um debate até interno, né, porque, na verdade, a nossa expectativa está, né, dentro do guidance que nós havíamos dado, mas está na parte inferior desse guidance, né? E aí, debatendo o tema e na linha, né, novamente, de procurar ter o menor volume possível de assimetria de informações entre a empresa e o mercado, né, nós achamos por bem, né, dar um novo guidance, né, que está mais ou menos em linha, né, a parte superior do novo guidance está em linha com a parte inferior do guidance anterior, né? Então, este guidance está sendo publicado hoje como fato relevante, né, no range de 300 a 340 milhões de reais. Por que estamos na parte inferior do range, né, do range que a gente havia indicado? Basicamente, eu diria que tem dois fatores. O primeiro é a pandemia ainda forte no início desse ano, né? Janeiro e fevereiro, agora, graças a Deus, como o Flávio falou, né, as coisas evoluíram bastante bem, mas no começo do ano ainda sofremos um pouco com isso. Isso acabou também impactando, de novo, a cadeia de suprimento global e gerando alguns atrasos, né, na entrada em operação dos ROVs próprios, né, que fazem parte do nosso CAPEX desse ano. A boa notícia em relação aos ROVs é que eles já estão, ou estão no país, ou já estão em trânsito para o país, né? Então, esse guidance que a gente deu, esse mapa de embarcações, inclusive, que o Haroldo dividiu conosco, né, ele já tem essa informação, né, com um grau de segurança bastante forte. Outro fator também que afetou, vamos dizer assim, a questão, né, do nosso EBITDA para 2022 é a questão da inflação, né? Nós prevíamos 6,5%, nós e o mercado, né? Enfim, a inflação no final do ano passado surpreendeu a todos. Essa inflação maior, né, impacta desde o início do ano os nossos custos, porque o nosso principal database, né, em termos de CIDs, é o mês de fevereiro. E houve o repasse, então, né, da inflação dos últimos 12 meses, que foi de 10% e não dos 6,5% que a gente esperava quando a gente deu o guidance. E tem um segundo fator também, quer dizer, obviamente, nós temos na nossa receita, né, a compensação disso, só que
os reajustes de receita se dão ao longo do ano. Então, isso causa, né, também uma redução, né, do EBITDA esperado para esse ano de 2022. Indo agora para o canto inferior esquerdo, né, em relação ao CAPEX. O CAPEX, nós estamos, né, em linha, basicamente, com o que a gente havia indicado, um pouco acima. Mas aqui eu acho que é importante ressaltar, né, como a gente havia afirmado quando a gente deu o guidance, esse guidance não leva em consideração novas oportunidades de negócios que venham a surgir. Obviamente, nós sabemos que estamos num momento de rentabilização, então estamos sendo ainda mais seletivos do que éramos, né? Mas essas oportunidades surgem e elas precisam ser aproveitadas. Então, só para ilustrar, né? Então tivemos aí Ilha de Cabo Frio e Rubi, por exemplo, são 31 milhões de reais de capex adicional que vieram de oportunidades que surgiram. E da mesma forma, em 2022, podem surgir também outras oportunidades, a gente pode vir a fazê-las, mas sempre com volumes modestos, né? Volumes, né, em linha com esses volumes que a gente fez em 21. O último ponto que eu queria mencionar aqui nessa minha parte da apresentação é a questão do dólar, né? Nós tomamos a decisão de dar esse novo guidance usando o dólar de 5,30, que é o mesmo dólar que a gente tinha usado, né, no guidance lá de 20, dado no ano passado, né? Esse número de 5,30, obviamente, né, o que vai ser efetivamente o ano, não sabemos, né, se algo, a única certeza que nós temos é que o dólar anda bastante volátil, né, o câmbio anda bastante volátil aqui no país, e a bem também de reduzir a assimetria de informação, a gente fez aqui uma sensibilidade, né, e basicamente a cada 10 centavos de variação na cotação do dólar, o nosso EBITDA varia 9 milhões de reais. Então, acho que esse é um parâmetro importante também para poder, de alguma forma, entender esse guidance se fossem outros dólares médios, né? Em relação a CAPEX, o dólar afeta muito pouco, né, porque nós já basicamente fizemos grande parte desse CAPEX, né, esse guidance a gente está dando na data de hoje, então já estamos com o primeiro trimestre do ano praticamente concluído, né, então agora é só alguma coisinha que possa afetar, né, da parte do nosso CAPEX do segundo trimestre do ano. Então já não impacta tanto. Eram esses os meus comentários. Passo agora de volta a palavra para o Flávio. Obrigado, Eduardo. Bom, olhando aqui um pouco para a demanda, né, das nossas embarcações e dos nossos serviços, eu acho que está bem claro a gente, olhando a situação atual de bids, né, licitações da Petrobras e demandas das demais empresas petroleiras, né? Então, só para exemplificar, agora a gente está no momento tendo licitação para PSVs 4.500, né, são os navios de apoio grandes, para PSVs 3.000, 4 lotes de RSVs, né, embarcação que dá apoio ao ROV, que é esse grande parte do nosso crescimento se dando nessa área, 4 lotes de SDSV, que são aqueles de shallow dive, né, de mergulho raso, MPSV, que é o multipurpose, né, HTSR, então tem muito bid na rua, e a Petrobras tem feito calls com o mercado, né, demandando e apresentando suas necessidades para tentar aumentar a oferta, porque ela tem sentido baixa oferta nas últimas licitações, ou até algumas que deram vazias, né? Como, por exemplo, a que ela fez para a margem equatorial, que nem está nesse mapa aqui, né? É uma outra oportunidade de mais negócios, né? A fase exploratória. A gente, como vem falado, a gente vem focando nossos investimentos na fase de produção, né? A gente quer estar menos exposto à volatilidade aí do valor do barril de petróleo. Por isso, olhando aqui do lado direito desse slide, a gente vê os projetos de produção que vão entrar em operação, a grande maioria já está contratada, né? São os FPSOs, são 10 FPSOs no pré-sal e 7 novas unidades de produção no pós-sal. Então a gente está enxergando isso, e claro que com o aumento do preço do petróleo, os investimentos das independentes nos campos maduros, né, aquelas empresas que adquiriram ativos da Petrobras, do programa de desinvestimento da Petrobras,
ficam mais animadas para produzir bem esses ativos, né? Explorar bem e produzir o máximo de óleo desses campos maduros. Sem contar também nos novos segmentos que estão chegando para operar no mar, como não podemos deixar de falar, está nos jornais todo dia, as eólicas offshore. Claro que isso está numa fase muito inicial ainda, mas a gente começa no início mesmo, né? Na fase de licenciamento, na fase de aquisição de dados primários, que é medir in situ, né, as condições meteoceanográficas e o vento, que vai ser o grande gerador para que ela viabilize ou não um projeto desse tipo. Então, a gente está bem otimista aí com o mercado e, claro, observando já e aguardando que continue melhorando as tarifas, as taxas de mercado. Vamos no próximo, por favor. Pois é, então, isso a gente já mostrou, né? Antes a gente está concluindo um grande ciclo de investimento, como o Eduardo bem mencionou, iniciando a execução dos contratos que a gente ganhou. A gente tem contrato para todo o investimento que a gente fez, a gente não tem nenhum investimento descontratado, colocando esses contratos em regime normal, observando, como eu estava falando, a melhoria nas taxas diárias e a falta de embarcações no mundo prontas para começar a trabalhar de imediato, sem grandes investimentos. Então, acho que a gente está com tudo dado para passar para a fase de rentabilização dos investimentos que a gente fez. Claro que continuando a olhar as oportunidades que aparecem e apoiar nossos clientes em todas as nossas áreas de atuação, onde a gente já tem ativos, né, como a gente sempre falou, né, no combate a derramamento de óleo no mar e aquisição de dados oceanográficos, e continuar atuando nas áreas de meio ambiente, serviços submarinos e logística e engenharia. Então, eu gostaria de passar aí para a fase de perguntas e respostas. Estamos aqui à disposição. Muito obrigado. Licença, então vamos iniciar agora a sessão de perguntas e respostas, que poderão ser enviadas por escrito ou feitas por áudio. Para fazer uma pergunta, utilize o botão de Q&A, QIA, do aplicativo, clicando no ícone localizado na parte inferior da sua tela. Caso queira participar por áudio, apenas escreva nesse mesmo campo do Q&A que gostaria de fazer uma pergunta. E seu microfone será aberto posteriormente quando o seu nome for anunciado. A pergunta pode também ser enviada por escrito, tá? Sendo digitada ali nesse mesmo campo. Nossa primeira pergunta é de Ricardo Rezende, do JP Morgan, por voz. Poderia abrir o microfone de Ricardo Rezende, por favor? Bom dia, pessoal. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Tá. Oi, Flávio, Haroldo, Eduardo. Acho que Eduardo, mais uma vez, aí, boa sorte e bem-vindo. Algumas perguntas aqui do meu lado. Acho que, começando com o Flávio, e é uma coisa que a gente pergunta todo trimestre recorrente. O Flávio, você tocou num ponto bem interessante, que o preço do petróleo, né? A gente acaba olhando vocês quase sendo uma segunda derivada do preço de petróleo que vai influenciando a atividade e gera em algum momento demanda adicional de serviços para vocês. Mas acho que se pudesse comentar um pouquinho mais como tem sido essas conversas, negociações com os players ex-Petrobras no Brasil, como é que você tem vindo isso, tanto da parte da demanda mesmo, quanto de potenciais competidores seus por esses contratos. E aí eu tenho duas perguntas, acho que mais para o Eduardo. A primeira, Eduardo, quando a gente olha o EBITDA desse ano, você comentou um pouquinho que está mais ou menos no range original, teve um pedaço ali que foi impactado. É mais algo que escorregou para o ano que vem do que realmente um EBITDA menor, pelo que eu entendi, né, dado os impactos no comecinho do ano. E o segundo ponto, acho que com você já estando há alguns meses na cadeira aí, como tem sido assim, qual que tem sido suas prioridades? Teve o IPO, está tendo um programa de investimento muito forte, teve a emissão da debênture, então assim, qual a sua prioridade daqui para frente? Obrigado. Obrigado, Ricardo. Bom, indo
nessa pergunta que, de fato, a gente sempre conversa sobre isso, né, nas calls, eu sempre respondia que o preço do petróleo não tem aquela influência direta e imediata, rápida nos nossos negócios, né? A gente tem nossa frota quase toda contratada, né, com contratos firmes. Então, para o bem ou para o mal, a gente não é afetado de imediato, não é muito afetado de imediato pelo preço do petróleo. Mas é claro, como eu estava falando, algumas ações, né, é claro que no médio prazo isso é bom para a gente, mas algumas ações afetam a gente de imediato. Né? As empresas que adquiriram os campos maduros têm mais pressa e mais facilidade de se financiar para acelerar seus projetos. Isso gera mais demanda, isso é imediato. Né? Um dos nossos barcos que estava sem contrato, saiu de uma companhia, estava em contrato com uma companhia, entrou para outra já com uma taxa muito maior, em contratos curtos, porque ela está fazendo alguma intervenção pontual no poço. Ela não quer deixar uma bomba parada, como antes ela pensava muitas vezes antes de consertar. Então, isso acontecendo com todas, gera um aumento, esse mercado spot ficar aquecido, o que facilita um pouco a nossa vida. Por exemplo, esses atrasos, né, da sua segunda pergunta, que não é nem para mim, é para o Eduardo, se o EBITDA escorregou, ou se a gente perdeu, ele vai responder com mais detalhe, mas uma antecipação é o seguinte: se o ROV atrasou para eu começar meu contrato com a Petrobras, ao mesmo tempo eu não perdi diária de barco, eu só empurrei para frente a adequação, porque o mercado está demandado, precisando dos meus barcos. Então os barcos, como o Haroldo mostrou, ficaram operando bastante. Agora, sim, isso escorregou, o início dos contratos Petrobras andou para frente, mas ele continua do mesmo tamanho. Falando um pouquinho, então, dos clientes, é claro que o planejamento dos clientes é de longo prazo, a gente optou por focar nossa frota na fase de produção para estar menos exposto exatamente a essas volatilidades do barril de petróleo, mas a gente, claro que nos beneficia, porque a gente sempre tem um barco trocando de contrato e esse barco automaticamente está um pouquinho no mercado spot nesse período, e a pressão por mais barcos faz subir as taxas mesmo para os projetos longos de produção. Falando um pouquinho dos competidores, que você perguntou também, acho que o cenário não se alterou, né, do que a gente conversava lá desde o pilot fishing. Né? A gente tem o mercado de embarcações offshore sofreu muitíssimo no mundo inteiro. Né? A gente se beneficiou da situação e adquiriu ativos por uma fração do valor investido na construção daqueles navios, equipamentos e tudo mais. Nos posicionando muito bem, mas entrando com as diárias baixas. E a gente, ao mesmo tempo, queria nossa frota contratada. Então, a gente assinou o contrato com as diárias ainda em baixa. Mas essas diárias já estão subindo. Não chegaram ao ponto que justifique construção de novos navios. Está bem longe disso. E, ao mesmo tempo, está acabando a disponibilidade de navios prontos. Os navios, a grande crise, vocês se lembram, foi em 2015. Né? Então, os navios que já estão parados há 6, 7 anos precisam de um investimento grande para vir trabalhar. E as empresas estrangeiras sofreram muito no Brasil. Elas querem voltar sim, mas querem voltar com um parceiro forte local. É o que a gente está enxergando agora. Mas desculpe se eu me alonguei, vou passar para o Eduardo para a parte dele. Ricardo, obrigado pela pergunta. Prazer falando com você aí novamente. Deixa eu só, enfim, em relação ao EBITDA, né, tua primeira pergunta, eu acho que, de fato, né, se você olhar a questão inflacionária, né, nós temos nos reajustes dos contratos, depois essa recomposição, né, e tem essa defasagem temporal. Né, essa inflação mais alta impacta o custo já em fevereiro, mas vai ter, obviamente, reajustes maiores ao longo do ano e isso se perpetua. Né, então, eu acho que dá para entender, de fato, que é uma postergação, né, nesse sentido. E nos ROVs também é a mesma coisa. Quer dizer, obviamente, os ROVs vão trazer EBITDA adicional para a gente, né? No momento que essa operação passa a ser feita por nós, o CAPEX é nosso. Então, obviamente, isso vai trazer EBITDA adicional. E também isso, vamos dizer assim, está postergando o início, mas, né, na hora que estiver operando,
que no final desse semestre isso já vai estar colocado. Em relação à EBITDA, acho que tem um ponto adicional que eu não mencionei, que eu acho que é importante mencionar, que é o seguinte. O Haroldo mostrou, né, o mapa de embarcação para 2022, onde ele mostrou lá que temos 8 embarcações, né, sendo mobilizadas, né, nesse primeiro semestre. Então, precisam ter em mente, assim, do ponto de vista também do guidance que nós temos, né, que basicamente esse guidance vai se produzir, grosso modo, 1/3 no primeiro semestre, 2/3 no segundo semestre. Então, novamente mostrando que a partir do segundo semestre é que nós, de fato, estaremos assim com todo esse ciclo concluído. Né? Então, acho que esse ponto também é importante notar. Né? E aí, falando um pouco sobre a minha chegada, prioridades, eu acho que a grande questão da companhia que eu tenho trabalhado fortemente é em todas essas oportunidades de investimento que surgem. Né? Novamente, nós estamos aqui olhando tudo de forma bastante seletiva. Obviamente, né, nós sabemos também que, né, nós temos que observar a questão do endividamento da companhia, então temos que ser ainda mais seletivos do que já somos. Né? Então, a gente tem trabalhado muito nessa questão de olhar alternativas, outras formas, né, maneiras de fazer, né, de aproveitar as oportunidades, né, com uma menor utilização do nosso capital. Enfim, então, acho que é isso que eu tenho trabalhado bastante, eu diria assim, nesse meu início, né? Também na questão de melhoria de processo, a empresa cresceu muito, né? Novamente, né? Dobrou de tamanho, como o Haroldo mostrou aí, nos últimos 3 anos. Então, enfim, é um crescimento muito forte, né? E, obviamente, os processos vão sendo, né, trabalhados, mas tem espaço para bastante melhoria de processo ainda na companhia. E esse também, certamente, vai ser um dos meus focos aí de atuação. O terceiro foco, eu diria que é funding de uma forma geral. Isso é uma questão que eu ainda não trabalhei ainda nesse tema, mas eu acho que, do ponto de vista, de novo, de dotar essa companhia de um funding competitivo, né, de tal forma que ela possa, né, aproveitar essas oportunidades de mercado, também eu acho que é certamente uma das questões mais importantes aí da minha atuação. Tá ótimo, obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta é de Gustavo Sádica, do Bradesco BBI, também por voz. Fala pessoal, bom dia Flávio, bom dia Eduardo, bem-vindo à companhia. Eu tenho algumas perguntas aqui. A primeira é sobre os impactos da Omicron, né? Vocês citaram que a Omicron impactou esse guidance aí para 2022, eu queria entender melhor essa questão. E a segunda sobre daily rates, né? Vocês já comentaram, né, que os daily rates estão ficando mais altos. Eu queria saber se recentemente já teve um aumento aí por causa da questão ali da subida aí do petróleo por causa da guerra na Ucrânia. E se isso também já está impactando também no preço das embarcações que estão disponíveis no mercado. E minha terceira pergunta é sobre buyback, se vocês veem alguma oportunidade boa de investimento nas ações da empresa. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Eu vou responder a primeira parte da pergunta, depois eu peço para o Eduardo me ajudar na segunda, né? Sobre a Omicron, eu acho que o impacto mais direto foi no atraso dos fabricantes dos ROVs para conseguir entregá-los para a gente lá nos seus países, onde eles são fabricados, que é na Noruega, no Reino Unido e o sistema de lançamento nos Estados Unidos. Então, houve uma falta de peças, principalmente eletrônicas, mundial, né? Tem carro sem conseguir ser fabricado, o ROV não foi diferente. Então, tivemos atrasos, a gente trouxe um ROV até de avião para minimizar esse atraso, e isso empurrou para frente, como a gente estava falando. Né? Sobre o efeito da alta do petróleo nas nossas tarifas, ele não é imediato, né? Como eu estava falando, a gente tem a frota contratada, a gente tem contratos firmes que tem uma parcela denominada em dólares, outra em reais. Essa parcela em reais é reajustada anualmente no aniversário, né, da proposta pela inflação, uma cesta aí de inflação. Então a gente tem contratos muito firmes. Nos barcos que estão entre contratos longos, sim, a gente viu um aumento importante de preços. Já praticado no dia a dia com a gente. Não sei se a questão que eu disse que ia passar para o Eduardo, eu me perdi um pouquinho aqui. Não sei se o Eduardo anotou.
Notei sim, Flávio. Era a questão do buyback, que foi a última. É isso. A questão do buyback, do ponto de vista de oportunidade, eu acho que é uma excelente oportunidade. Esse preço atual da ação, eu não tenho dúvida que é uma excelente oportunidade. Inclusive, né, fez parte aí, né, da questão, né, da forma de remuneração da minha vinda, né? Uma parte importante em ações e claramente, né? Eu fez parte da minha decisão de vinda, né? Acreditar que tem um upside muito interessante em relação às ações da empresa. Mas em relação a buyback especificamente, aí, enfim, a gente conversa um pouco sobre o tema, mas eu particularmente não gosto de buyback para empresas que ainda são empresas que fizeram uma IPO muito recentemente, como é o caso da Ocean Pact. O grande desafio nosso é dar liquidez a essas ações. Né? Esse início de pós-IPO, essa questão da liquidez, até que você atinja um patamar de liquidez que faça você entrar em índices, e aí, obviamente, você ganha toda uma demanda adicional em relação às ações da companhia. Acho que esse é o grande desafio. E a recompra de ações, né, o buyback, acaba tirando a pouca liquidez que a empresa tem. Então, eu de fato não sou muito favorável a isso, né? Muito embora acredite que seria um excelente negócio para a companhia, mas eu acho que não é bom no médio e longo prazo, né? Para, vamos dizer assim, para os acionistas, né? Para os investidores da companhia, porque retiraria a liquidez no momento em que estamos lutando aí para melhorar a liquidez da companhia. Com licença, então, mais uma pergunta. Leonardo Marcondes, também por voz, do Itaú. Bom dia, pessoal. Vocês me escutam? Sim. Opa, legal. Bom dia. Obrigado por pegar as minhas perguntas. A minha primeira pergunta é sobre o guidance de 22, né? Eu queria saber se vocês poderiam compartilhar um pouco mais sobre o racional projetado para o segmento de serviços, né? Dado que o segmento acabou outperformando aí em 2021, né? Conforme o dado o guidance que vocês passaram. Então, queria saber se tem algum certo conservadorismo na projeção para esse segmento, tá? Minha segunda pergunta é sobre as novas plataformas que vocês colocaram aí, que devem ter o startup nos próximos 5 anos. Eu sei que não existe uma regra necessariamente para isso, mas queria saber, na visão de vocês, qual que vai ser a demanda, quantas embarcações vão ser necessárias, né, para suprir esses novos sistemas de produção, tá? E minha terceira pergunta é sobre os bids que estão acontecendo da Petrobras e, enfim, que vocês também colocaram os slides que vão acontecer, né, o projetado. Queria entender um pouco a cabeça da companhia em relação a esses bids. Queria entender se a cabeça de vocês é colocar, se vocês estão mais focados em colocar os PSVs que estão em layup para trabalhar, ou se vocês também estão focados em participar de licitações para os outros tipos de embarcações. Então, são essas minhas 3 perguntas. Obrigado. Ok. Obrigado. Eu vou responder de trás para frente, né, que a primeira foi mais para o Eduardo. Eu vou responder primeiro essa parte das novas FPSO chegando, quantos barcos e dos bids e etc. Nossa cabeça, depois o Eduardo fala aí do racional de serviços lá no Guidance de 22. Então, começando aí de trás para frente, a gente realmente não tem um número exato, né? O número, a rule of thumb, né, disso aí era 3 barcos para cada unidade. Isso é mais ou menos isso mesmo no médio e longo prazo. No início, na fase de instalação, ele precisa de mais barcos, né? Então, a Petrobras enxerga essa demanda, por isso que ela está fazendo essas rodadas todas de licitação nesses novos bids. Então, ela já tem uma defasagem, uma falta de navios de inspeção profunda e apoio à construção, por isso que ela está contratando mais RSVs. É o setor que a gente se interessa mais e investiu mais. Claro, como você bem lembrou, a gente comprou o P, que tinha barcos, 3 em contrato, né, 4 de bandeira brasileira em layup. A gente já tirou um desse de layup, já está em contrato. Estamos tirando um segundo também para uma IOC, que vai entrar, como o Haroldo falou, ainda esse semestre, que é o Rubi.
E sim, a gente quer colocar os outros 2 em contratos bons, mas esse não é o nosso foco principal nessas licitações agora. O nosso foco nessas licitações é a gente, não vou poder falar demais, mas é a gente recontratar os nossos navios que já estão prontos e operando, que não exigem grandes volumes de capex adicional. Isso a gente acha que as taxas ainda vão melhorar. Então, para eu fazer o capex adicional nos navios da UP, a gente está esperando um pouco uma melhora, a gente vai ter nossa estratégia de participação nisso. Mas, completando a pergunta para não ficar uma impressão errada, a gente vai participar dessas oportunidades com barcos nossos que estão trocando de contrato, com barcos nossos em layup e possivelmente com barcos de parceiros estrangeiros que querem voltar ao Brasil, mas não necessariamente operando eles mesmos no Brasil, que eles já viram que é bastante difícil. Então a gente vai participar, mas o nosso foco é recontratar em taxas melhores a nossa frota própria. Não sei se eu esqueci algum pedaço, mas eu passo para o Eduardo para falar lá do Guidance 22 e o racional do serviço. Obrigado, Flávio. Bom, basicamente, em relação a serviços, serviços têm, né, uma característica, como eu falei, um pouco mais volátil, né? Os serviços, né, parte da carteira é uma parte, são projetos de duração mais curta, 3, 4 meses. Então, obviamente, tem uma dificuldade um pouco maior de prever vis-à-vis, obviamente, os contratos de embarcações são de 3, 4 anos, né, muitas vezes. Mas, dito isso, vamos dizer assim, como eu disse, o momento é muito positivo. Eu acho que tem, talvez, algum conservadorismo, sim, nosso no guidance, na linha de que a gente, né, se baseia mais naquilo que a gente tem mais certeza, né, no que a gente tem uma visão mais clara. Então, eu diria que eu acho que tem continuando as coisas como vem caminhando, eu acho que tem uma chance razoável da gente superar o guidance, sim, né, nessa área de serviços. Perfeito, pessoal. Obrigado. Temos outra pergunta de Daniel Robin, da Távola Capital. Também por voz. Pessoal, vocês me escutam? Sim. Bom dia. Do meu lado aqui, algumas perguntas, tá? A primeira, a gente já consegue ver algumas empresas se ajustando em relação ao Covid, né? Alguns protocolos caindo, e eu queria entender se vocês também estão nessa linha desse ano, né? E se sim, a gente pode pagar de economia nessa linha de gastos de Covid para 2022, e se isso já está no guidance, previsto no guidance aí que vocês divulgaram ontem à noite, tá? A segunda pergunta se puder, lá nas premissas de conciliação do EBITDA 2022, né, o quanto que foi, que vocês dividiram em 3 principais pontos, né, o quanto que foi redução em milhões de reais, né, de Omicron, o quanto que foi de atraso da ROVs e o quanto que foi o efeito do ajuste de 6,5% para 10% de inflação. Queria ver que dá um disso, se puder, tá? E por último, assim, a gente olhando o fluxograma que vocês divulgam com as embarcações, né, claramente, de 2022, claramente existe um gap grande entre o potencial EBITDA, né, do primeiro semestre com o segundo, né? Acho que o Eduardo até comentou isso. E aí eu queria entender um pouco, assim, porque fazendo a conta no lápis, assim, do potencial de cada embarcação, nos dá a impressão aqui que o EBITDA potencial é maior do que o divulgado pelo guidance, tá? Dado esse fluxograma. E aí, vai um pouco na linha da segunda pergunta, o que vocês diriam, né, se puder comentar, que vocês estão usando como premissas conservadoras, para ser mais conservador, divulgando esse range lá de 300 com 340, tá? São essas 3 perguntas. Obrigado, Daniel. Eu vou começar da minha parte aqui, depois eu vou pedir, claro, bastante ajuda ao Eduardo aqui. Vamos lá, em ordem. Realmente, com a melhoria, né, das condições aí de transmissão da Covid,
a Anvisa mudou os protocolos dela. No início, a Petrobras não mudou. Então, a Anvisa flexibilizou antes da Petrobras, mas agora a Petrobras resolveu se equiparar à Anvisa. E sim, a gente já está tendo uma diminuição nos custos com a Covid. Por exemplo, a quarentena, que era de uma semana hospedado em hotel para todos os marítimos antes de embarcar nos navios, foi reduzida e hoje em dia está indo já de 5 para 3 dias. Devemos reduzir isso ainda mais no futuro? Sim, se a gente continuar trabalhando bem e vendo que não está tendo casos a bordo, a gente vai continuar reduzindo isso sim. E o Eduardo me corrija se eu estiver errado, acho que isso não está refletido no guidance, porque essa Covid é um sobe e desce, a gente deve ter sido conservador nessas assumptions aí. Depois eu vou deixar o Eduardo falar melhor o quanto foi Ômicron, quanto foi inflação e tudo mais, mas eu só queria fazer um pequeno comentário. A Ômicron teve 2 efeitos, né? A gente teve barcos parados mesmo. A Anvisa tem 5 funcionários aqui, 4 estavam com Ômicron, Covid, em casa. Ela não deu conta de despachar os barcos. A frota, um belo dia, tinham 15 navios que operam para a Petrobras parados aqui na Baía de Guanabara por falta de gente para processar a documentação necessária. Então, a gente também sofreu com isso, também ficou com barcos parados aqui por uma semana, até mais, nessa fase. E outro efeito foi aquele que eu já falei dos atrasos nos ROVs, o efeito da desorganização da supply chain mundial pela Covid, mais genericamente, mas que recebeu esse boost aí da Omicron. Mas depois o Eduardo comenta isso melhor. Eu acho que as outras todas não são muito para mim, não. Eu passaria para o Eduardo, se o Haroldo tiver algum ponto aí também. Desculpa te interromper, só se de fato tiver redução, né, desses procedimentos de Covid, você tem um número assim do potencial de economia que pode gerar para 2022, dado que não está no guidance? Não sei falar um número de cabeça, não. Vou ver se o Haroldo ou o Eduardo sabem dizer. Basicamente, o nosso custo de Covid anual é da ordem de 30 milhões de reais, é um pouco essa ordem de grandeza, né? Obviamente, se a gente falar em redução, seria, né, nos próximos 9 meses, né, não sei esse montante todo. De qualquer maneira, a gente mantém ainda, né, estamos mantendo, por exemplo, né, um exame quando o marítimo chega um dia antes do embarque, né, a gente reduziu para um dia, como o Flávio mencionou, e o exame na hora que ele vai embarcar. Ele fica, né, no momento do embarque, numa bolha segregada. Então, ainda temos custos, né, então a redução não seria integral a partir de abril, mas, obviamente, as coisas caminhando bem, né, poderemos, de fato, ter economias desse lado, né? Estamos bem atentos a isso, mas, obviamente, também muito preocupados com a segurança, obviamente, das operações, né? Mas, sim, acho que tem um pouco de espaço. A tua outra pergunta, um pouco, foi sobre essa redução do guidance, né? O quanto se deveu a cada um desses itens. Eu diria assim, né? A Omicron afetando as nossas operações, né? Eu diria que da ordem de 20% desse valor. Atrás dos ROVs, causado, né, em parte também pela pandemia global, né, ou principalmente aí pela pandemia global, eu diria que uns 40% desse valor, e a questão da diferença de inflação, os outros 40%. Acho que, grosso modo, é um pouco essa divisão entre esses 3 fatores que nós citamos da questão do ajuste do guidance. E sobre a tua questão um pouco do conservadorismo, eu diria assim, eu acho que ela tem alguns conservadorismos, como a gente falou, então você falar, né, da ótica de hoje, né, será que a gente não poderia ter sido mais agressivo em relação à questão da pandemia? Como diz o Flávio, bom, poderíamos ter sido, mas pandemia é pandemia, né, a gente não sabe, tem um surto agora lá na China, sei lá se surge uma nova variante, sei lá, enfim, esperamos que não, acho que tudo indica, eu estou bastante pessoalmente otimista em relação a esse tema, mas, enfim, acho que tem questões ainda que não estão tão claras ainda. Mas, além disso, acho que tem um outro ponto, se você olhar também, né, no nosso mapa de embarcações, tem, vamos dizer assim, as renovações automáticas um pouco, né, em relação, vamos dizer assim, aos contratos atuais, né, não tem quase hiatos amarelinhos no mapa de embarcações.
aí talvez seja um pouco agressivo, né? Pode ser, né, novamente, até, né, como o Flávio falou, a gente está olhando essas oportunidades, às vezes pode ser que uma embarcação que está num contrato hoje, a gente vai colocar num outro, mas precisa de algum tipo de adequação, algum tipo, né, de mobilização. Então, isso pode reduzir um pouquinho essas taxas do segundo semestre. Então, eu acho que, enfim, novamente, eu tenho a impressão que nós fizemos aí o melhor esforço de fazer um best guess nosso, mas, obviamente, tem alguns elementos que são conservadores, talvez sejam um pouco agressivos, mas vamos ver. Vamos ver como o ano caminha. Aí a gente vai, obviamente, conversando com o mercado e procurando, obviamente, dar essa temperatura conforme as coisas vão evoluindo. Licença, vamos encerrar agora, então, a sessão de perguntas e respostas, e eu gostaria de passar a palavra para o Flávio para as considerações finais. Bom, muito obrigado, né? Eu queria agradecer mais uma vez a presença, as ótimas perguntas, e dizer que, além do que a gente apresentou aqui, a gente continua trabalhando forte em todas as áreas da companhia, né? Foi um pouco do que o Eduardo falou, melhorando processos, buscando eficiência, melhorando a governança, né? A gente deve anunciar semana que vem a nossa proposta para a nova composição do Conselho de Administração. Bom, a gente segue com as nossas ações voluntárias na divulgação e proteção do meio ambiente marinho, né? Estamos buscando ajudar nossos clientes, né, as petroleiras, nos enormes desafios para que elas atendam os compromissos que elas mesmas firmaram, né, em relação à descarbonização. Então, estou indo para a Noruega quinta-feira para uma conferência que vai estar discutindo muito combustíveis alternativos, energia de terra, shore power para plataforma, tudo isso para descarbonizar o próprio petróleo. Pode parecer esquisito, mas é isso mesmo que tem que ser feito nessa fase. A gente já tem nossa participação assegurada na segunda Conferência Mundial dos Oceanos da ONU, que acontece em junho em Lisboa. Bom, e tudo que a gente sempre fez no nosso negócio. E repetindo, né, o foco máximo nosso é na transformação dos investimentos que a gente fez em resultados, né, e lucro para a companhia. É isso, muito obrigado. E estou sempre à disposição com o Eduardo para conversar, para esclarecimentos adicionais nos nossos encontros aí com os analistas e investidores. Muito obrigado mesmo. Tchau, tchau.